myself I'm a daddy, and I can explain all the choice of my mommy. They want me to do all the radio shows. Olá galerinha, estou de volta. No último vídeo gravado, na última videoaula gravada, eu mostrei um esquema para vocês sobre uma célula normal, que sobre essa célula é aplicado um estímulo nocivo ou um estresse, e essa célula sofre adaptações ou lesões celulares. E no vídeo anterior eu foquei mais nas adaptações. Nesse vídeo eu vou focar nas lesões celulares. Então roda a vinheta aí, menino, e vem comigo! Então galerinha, antes de começar o vídeo, não esqueçam de papocar o like de vocês aí e se inscrever no canal, ok? A célula normal, quando tem um estresse aplicado sobre ela pode sofrer uma adaptação. Aí ela se adapta àquele estresse, fica mais resistente, e quando esse estresse passa, ela acaba voltando ao seu estado normal. Porém, há estímulos nocivos que são aplicados sobre células que não dão nem a possibilidade delas se adaptarem, por ser tão nocivos a essas células. Então, essa célula não sofre adaptação e é lesada. Ela sofre uma lesão celular. Quando essa célula sofre uma lesão celular, essa lesão pode ser de dois tipos: uma lesão reversível e uma lesão irreversível. Tá, e qual é a diferença das duas? Tá, a lesão reversível, ela também é chamada de lesão leve, e ela vai apresentar apenas os primeiros estágios de uma célula lesionada. A lesão irreversível, ela é uma lesão que não tem volta, a célula não consegue se adaptar de forma alguma, não consegue suportar o estímulo que está tendo sobre ela e morre, tá? A lesão reversível, ela pode ocorrer até um certo estágio, que é chamado limite de reversibilidade. Quando ela atinge esse limite, ela não consegue mais ser reversível e torna-se uma lesão irreversível. Então, uma lesão reversível, futuramente, ela pode ser uma lesão irreversível, tá? E quando é que ela deixa de ser uma lesão reversível? Quando o estímulo que está sendo aplicado sobre ela é retirado, a célula volta ao normal. Então, por isso que ela é chamada de lesão reversível. Agora, quando ela ultrapassa esse limite de reversibilidade, mesmo com a retirada do estímulo, ela não volta à sua normalidade, ok? Claro que tudo tem uma causa. Então, a causa dessas lesões são esses estímulos extremamente nocivos. E quais são esses estímulos? Os principais são 7, tá? A hipóxia, os agentes físicos, os agentes químicos ou drogas, os agentes infecciosos, as reações imunológicas, os defeitos genéticos e as deficiências nutricionais, ok? Vamos explorar um pouco de cada um agora. O primeiro deles, a hipóxia. O que é a hipóxia? Bom, hipóxia é a privação de oxigênio. Toda célula ela precisa de oxigênio para sobreviver. E quando esse oxigênio não tem, vai causar mudanças no metabolismo celular. Essa hipóxia, ela pode ser causada por isquemia. O que é isquemia? Isquemia é a falta de suprimento sanguíneo, ou seja, os vasos não estão conseguindo banhar corretamente aquele tecido por algum motivo, então está sofrendo isquemia. O sangue não chega ao tecido, e o sangue que leva oxigênio não está chegando, então está tendo uma privação de oxigênio naquele tecido, por isso está sofrendo uma hipóxia. Então temos a isquemia, temos a deficiência do sangue de transportar o oxigênio, que é quando o indivíduo apresenta algum estado de anemia, ou quando está envenenado, ou ainda ele perdeu muito sangue, teve algum rompimento dos vasos e ele acabou perdendo muito sangue. Por isso dificulta a capacidade de carregar sangue. A oxigenação inadequada do sangue. Essa oxigenação inadequada do sangue vai ocorrer por deficiência respiratória.
por insuficiência respiratória, tá? Então vamos lá. A hipóxia, privação de oxigênio, ela vai causar uma lesão celular porque vai reduzir as taxas de oxigênio presentes na célula. E ela pode ser causada por outros fatores, que são eles: isquemia, oxigenação inadequada do sangue e a perda da capacidade do sangue de transportar o oxigênio, ou uma insuficiência da capacidade do sangue de transportar o oxigênio, ok? Tá, ok, a hipóxia ela vai diminuir o O2 e vai alterar o metabolismo, mas como é que ela altera esse metabolismo? Ela vai alterar o metabolismo reduzindo respiração oxidativa. Essa respiração oxidativa, vocês vão lembrar lá do ciclo de Krebs, que acontece lá na mitocôndria para a produção de ATP. Então, se diminuiu o oxigênio, diminuiu a respiração oxidativa, diminuiu a produção de ATP, diminuiu a energia da célula, diminui o metabolismo celular. Então, isso lesiona a célula, ok? Então, primeiro, hipóxia já foi. Vamos para o segundo agente causador de lesão celular, que são os agentes físicos. Esses agentes físicos podem ser traumas mecânicos, um aumento da temperatura. Se você colocar sua mão no sol, vai ter uma certa lesão, mas não vai ser tão ofensiva como se você colocar no fogo, entendeu? Então, aumenta a temperatura, ele causa uma lesão celular. As alterações na pressão atmosférica e o choque elétrico. Então, são 4 coisinhas que vão, agentes físicos que vão levar a uma lesão celular, que é o choque elétrico, voltando agora, choque elétrico, a alteração de pressão, o aumento da temperatura e os traumas mecânicos, ok? Aí a gente vai ter os agentes químicos ou as drogas. Os agentes químicos ou drogas, se vocês assistiram a aula de aula passada, eu falei lá na hiperplasia patológica que ela é causada pelo exagero de certas coisas. Então, tudo em excesso faz mal. Então, glicose é bom para o corpo, mas o excesso de glicose, que é um agente químico, vai lesionar a célula. O excesso de oxigênio, o excesso de sal, os venenos, os inseticidas, os herbicidas e as drogas sociais e as drogas terapêuticas são os causadores de lesões celulares e estão engajados no bloquinho de agentes químicos ou drogas, tá? Repetindo, os agentes químicos ou drogas são eles: drogas terapêuticas, drogas sociais, herbicidas, inseticidas, venenos, excesso de oxigênio, excesso de sal e excesso de glicose, ok? São 8. A gente vai ter também os agentes infecciosos. Os agentes infecciosos, se vocês já estudaram microbiologia, vocês vão saber que os agentes infecciosos são eles: bactérias, fungos, vírus e parasitas em geral. Então, são esses agentes infecciosos que podem lesionar a célula, ok? A gente vai ter as reações imunológicas que também vão levar à lesão celular. Essas reações imunológicas podem ser aquelas reações contra os próprios antígenos do corpo. Então, uma doença autoimune, ela vai lesionar as células. Ou pode ser uma reação imunológica excessiva contra um determinado antígeno que invadiu o corpo. Então, essa reação imunológica excessiva, ela vai causar lesão de células e tecidos. A gente vai ter os defeitos genéticos. Esses defeitos genéticos, eles vão estar relacionados ao quê? Acúmulo do DNA e acumulação de proteínas anormalmente dobradas. Uma proteína ativa, ela tem que ser dobrada corretamente, mas proteínas que por algum motivo foram dobradas de maneira errada, elas podem ser prejudiciais à célula. Então, o acúmulo do DNA e o acúmulo de proteínas anormalmente dobradas podem levar a uma lesão celular. Então, são defeitos genéticos que levam à lesão celular. E a gente vai ter também a deficiência nutricional. Como exemplo, eu já citei lá na videoaula passada, no momento que eu falei de hipoplasia patológica.
Uma hipoplasia patológica também é causada por deficiências nutricionais. Essas deficiências nutricionais, um exemplo que eu citei foi a caquexia, que são deficiências nutricionais que causam as lesões da célula, ok? Como eu falei para vocês, vai ter a lesão reversível e a lesão irreversível. O que é que eu já falei até agora? Recapitulando, ok? Eu já falei que das causas dessas lesões, que são causadas por 7 fatores, e eu já citei cada um e descrevi. Agora eu vou falar da lesão reversível, ok? Tem a reversível e tem a irreversível. Lesão reversível é a lesão que apresenta apenas os estágios iniciais de uma lesão celular. Também é conhecida como lesão leve e ela tem 4 pontos importantes para você dizer: sim, essa é uma lesão reversível. Se eu tirar o agente agressor, ela vai voltar ao estado normal. Quais são essas 4 características? Bom, a primeira delas é a tumefação turva. Tumefação quer dizer um aumento celular. Então, a célula vai estar aumentada e turvo vai ser porque o citoplasma da célula vai estar turvo e cheio de grânulos. Então, tumefação turva. Se essa tumefação turva, que aparece em qualquer lesão, por mais simples que ela seja, a tumefação turva vai ser o primeiro a aparecer. E ela é passageira. Agora, se ela persistir, ela vai gerar uma degeneração hidrópica, que é a segunda característica da lesão reversível. Degeneração hidrópica vai ser o quê? Vai ser a formação de vacúolos e acúmulo de água nas organelas da célula. Então, a célula vai estar com água acumulada no seu citoplasma. E quando a gente tem um acúmulo de água em determinado local, a gente chama de edema. Então, nesse caso, como é dentro da célula, a gente vai chamar de edema celular, ok? Aí, a terceira característica para você determinar que é uma lesão reversível vai ser a metamorfose ou degeneração gordurosa. Metamorfose ou degeneração gordurosa. O que vai ser essa metamorfose ou degeneração gordurosa? Vai ser o acúmulo de gordura neutra dentro da célula. E essa gordura neutra, ela pode estar sendo produzida pelo metabolismo de fosfolipídios. Os fosfolipídios estão sendo metabolizados e estão produzindo essa gordura neutra, que está se acumulando dentro da célula, causando uma degeneração ou metamorfose gordurosa. E o quarto ponto da lesão reversível é a degeneração hialina. O que é essa degeneração hialina? No local que está tendo lá a lesão, vai ter uma lesão inflamatória, principalmente, esse quarto ponto. Na lesão inflamatória vai ter um grande número de plasmócitos. Esses plasmócitos, eles produzem Igs. E o acúmulo dessas Igs vão formar o que a gente chama de corpúsculo de Russell. Agora aí na telinha para vocês vai aparecer uma imagem dessa célula e vai ter os plasmócitos sendo setados e o corpúsculo de Russell, tá? Recapitulando, lesão reversível, a lesão que apresenta apenas os estados iniciais de uma lesão. Se retirar o estímulo, a célula volta ao seu estado normal e ela é caracterizada por 4 pontos: tumefação turva, degeneração hidrópica, metamorfose ou degeneração gordurosa e degeneração hialina. Acúmulo hialínico também pode ser, tá? Então agora a gente vai falar sobre a lesão irreversível. Já foi as causas, já foi a lesão reversível, agora a lesão irreversível, ok? A lesão irreversível é quando a célula já não tem capacidade alguma para suportar o estímulo que está chegando sobre ela. Ou seja, se era uma lesão irreversível, esse estímulo foi grande demais, que ultrapassou o limite de reversibilidade e gerou essa lesão irreversível, ou então o estímulo já foi tão forte que nem lesão reversível foi capaz de ser, já foi uma lesão irreversível. Como é uma lesão irreversível, a célula não tem mais capacidade de retornar ao seu estado normal, então ela acaba morrendo. Aí a gente vai ter 3 formas de morte celular,
que vai ser a morte autofágica, a morte necrótica e a morte apoptótica. A morte autofágica vai ser quando a célula ela forma vacúolos citoplasmáticos que englobam o seu próprio material. Então ela está se autodegradando, está lá se comendo. E essa autofagia ela vai ter algumas características da apoptose, ok? Ela vai ser mais semelhante com a apoptose do que com a necrose, beleza? Aí a gente vai ter as outras duas formas de morte celular, que são as mais faladas, que é a apoptose e a necrose, tá? Agora aí na telinha de vocês vai aparecer um esqueminha de diferenciando a necrose da apoptose, beleza? A apoptose, ela também é chamada de morte celular programada. Por quê? Quando a célula está lesionada, ela vai ter uma ativação de um programa suicida. Sim, um programa suicida. Esse programa suicida, ele vai ativar enzimas, e essas enzimas elas vão degradar o DNA, as proteínas nucleares e as proteínas citoplasmáticas. Ou seja, vão desequilibrar totalmente a célula, ok? A principal característica da apoptose, que vai diferenciá-la completamente da necrose, apesar das duas serem morte celular, vai ser que ela é uma morte celular programada e ela não tem uma danificação da membrana celular. Ela vai ter alterações na membrana, mas a membrana vai permanecer intacta, ok? Diferente da necrose, que na necrose a gente vai ter a ruptura da membrana. A apoptose, ela não vai estar associada a uma resposta inflamatória no momento da morte da célula. Enquanto na necrose a gente vai ter essa resposta inflamatória ao redor do local que está acontecendo na necrose. Mas isso eu vou explicar melhor na necrose, ok? Então, a apoptose é a morte celular programada com ativação de um programa suicida. Quando esse programa suicida ele vai ativar as enzimas que vão degradar o DNA, as proteínas celulares, que são as proteínas nucleares e citoplasmáticas, e vai ter uma série de eventos programados para a morte da célula. E além disso, não vai ter a danificação da membrana celular. Vão ter apenas algumas alterações na membrana, mas a gente não vai ter a danificação da membrana. A apoptose ela vai ter causas fisiológicas e causas patológicas. As causas de uma maneira geral vão ser o envelhecimento, a eliminação de células indesejadas, a eliminação de células prejudiciais. Então, são as causas gerais. As causas fisiológicas vão ser quando precisa ser eliminadas essas células indesejáveis. Que células indesejáveis são essas? São células que elas não têm mais uma função lá no tecido. Então, elas são eliminadas por apoptose. Vamos ter também a apoptose biológica, a apoptose fisiológica no período da embriogênese. Por exemplo, vai aparecer na telinha agora a mão de um bebê no período embrionário, e entre os dedinhos vão ter como se fosse um pezinho de pato, vão ter tecido entre os dedos. Na embriogênese, a gente perde esse tecido. Se você abrir seus dedos, você ainda vai notar que tem um tecidozinho entre os dedos, mas não é tão grande como tem lá na embriogênese. E essas células são perdidas por apoptose, ok? A gente vai ter também a involução de tecidos hormônio dependentes. Eu falei na aula passada sobre a hipertrofia e a hiperplasia, que são o aumento do tamanho e do volume, ou o aumento do tamanho e do número de células. Na hiperplasia, a gente vai ter um aumento do número de células, e na hipoplasia, a gente vai ter a diminuição desse número de células. Então, vamos ter tecidos que são supridos por hormônios. Quando esses hormônios chegam no tecido, ele vai ter o comando de ser aumentado. Então, pode sofrer uma hiperplasia daquele tecido ou uma hipertrofia daquele tecido por uma influenciação dos hormônios.
Quando a gente tem a retirada dos hormônios que estão influenciando o crescimento, a gente vai ter a redução desse tecido. Uns exemplos citados foram a mama e o útero, que durante o período gravídico o útero cresce por conta desses hormônios e a mama durante o período gravídico e a puberdade ela vai crescer. E são órgãos hormônio dependentes. Quando passa o momento da gravidez, por exemplo, essa estimulação hormonal para que esses tecidos cresçam, ela é retirada. Então, esse tecido tem que reduzir o seu tamanho e voltar ao tamanho original. E para isso, vai ter a hipoplasia, vai ser a diminuição do número de células e vai ter a hipotrofia. Só que, no caso, como a gente está falando de morte celular, vamos usar a hipoplasia. A hipoplasia, a gente vai ter a redução do número de células. E essa redução do número de células vai ser dada pela retirada desses hormônios. E aí vamos ter a morte celular programada dessas células que se multiplicaram, ok? A gente vai ter também a eliminação de células que estão presentes em populações que estão se proliferando continuamente. Então vai ter um grande número de células nessas populações e a gente vai ter a morte de algumas células para reduzir o número dessa população que é extinta. E por fim, nas apoptoses fisiológicas, a gente vai ter a apoptose de células do sistema imune que já executaram sua função, como os linfócitos. E vamos ter também as células, a morte de neutrófilos quando passou o seu período de atuação na inflamação. Essas são as primeiras células a chegar e as primeiras células a morrerem. E essa morte deles vão ser por apoptose. Então vamos recapitular a apoptose fisiológica, que vai ocorrer quando precisar eliminar células que não têm mais utilidade, na embriogênese, células em população em constante proliferação, células que já executaram sua função, essas 4 coisinhas. Aí a gente vai ter a patológica. Quando é que a gente vai ter essa patológica? A patológica vai ser a eliminação de células que estão geneticamente alteradas. Como eu falei, DNA acumulado de maneira incorreta, proteínas dobradas de maneira incorreta, essas células vão ser eliminadas. Além da eliminação dessas células, a gente vai ter também a eliminação de células infectadas, que, por exemplo, as células infectadas por vírus, principalmente, porque o próprio vírus, ele causa a morte dessa célula. E a gente vai ter, por último, a atrofia, quando um tecido, ele é lesionado, ocorre a morte celular por apoptose daquele tecido. Por exemplo, os tecidos paraquimatosos, os tecidos parenquimatosos, que são tecidos ocos que têm ductos, como por exemplo a glândula parótida, o rim, o pâncreas. E aí quando esse tecido ele tem um ducto entupido, aí ele vai acabar tendo uma morte das células do seu tecido apoptótica de uma forma patológica, porque teve aí o entupimento ductal, ok? As características da apoptose. Quando a célula vai entrar no estado apoptótico, ela vai ter uma retração celular, ela vai diminuir de tamanho. A cromatina dela vai ficar bem condensada. Vamos ter a ativação de enzimas, pela ativação do programa suicida, a gente vai ter ativação de enzimas que degradam o DNA e as proteínas. As enzimas que degradam o DNA são também chamadas de endonucleases. Essas endonucleases vão clivar o DNA em bases. De 180 a 200 pares de bases vão estar sendo clivados por essas endonucleases. Quando o DNA é clivado, a gente vai ter uma ausência do núcleo ou uma fragmentação desse núcleo, ok? E aí, a célula também, quando ela está entrando na apoptose, ela é uma célula que ela morre sozinha, sem danificar as células vizinhas. Então, ela tem uma mudança no seu citoesqueleto, uma alteração da membrana,
para se desconectar das células vizinhas. Por isso que microscopicamente elas são visualizadas ou sozinhas ou em grupos de células que estão morrendo para apoptose, ok? A gente vai ter também, no processo de apoptose, a ativação de caspases 8, 9, 3 e 6. A 8 e a 9 são chamadas de caspases desencadeadoras. E a 3 e a 6 são chamadas de caspases executoras. A gente vai ter duas vias de execução da apoptose, que é a via intrínseca ou mitocondrial e a via extrínseca. Essa via intrínseca ou mitocondrial ela vai ocorrer da seguinte forma. A gente vai ter o DNA que vai estar lesado, a gente vai ter ativação dos sensores de lesão. Quando esses sensores são ativados por um estresse ou por uma lesão, vai ter a liberação da BAX e da BAD. E essas duas partículazinhas vão fazer perfurações na membrana da mitocôndria e vai fazer com que ocorra a liberação das proteínas que estão lá dentro da mitocôndria. Dentre essas proteínas liberadas, a gente vai ter o citocromo C. Esse citocromo C, ele sai e se junta a APAF1. Quando ele se junta a APAF1, a gente vai ter a formação de um hexâmero. Esse hexâmero recebe o nome de apoptossoma. E esse apoptossoma vai causar a morte apoptótica. A gente vai ter também a via extrínseca, que ela não vai estar relacionada à mitocôndria. Ela vai estar relacionada a receptores de morte que estão presentes na membrana da célula. Esses receptores de morte, eles são da família do TNF, que é um fator de necrose tumoral. E esses receptores de morte, vamos ter como exemplo o FAS-L. Esse FAS-L, ele também é chamado de FAS ligante, ele vai estar lá na membrana da célula e aí a gente vai ter o FAS que vai se ligar a ele. Quando esses dois se ligam, vão fazer a ativação do FADD. Esse FADD, ele vai ativar a caspase 8 e essa caspase 8 vai ativar a 9 e fazer com que ocorra a apoptose, beleza? Então, a gente agora vai começar a parte de necrose. Bom, na necrose, como eu falei para vocês, ela vai ter a perda, a ruptura da membrana, que foi uma característica que eu citei para vocês agora. Essa ruptura da membrana vai levar à formação de aglomerados de fosfolipídios. Esses aglomerados de fosfolipídios, eles vão ser fagocitados futuramente, beleza? Ou degradados em ácidos gráficos, e esses ácidos gráficos vão gerar os sais de cálcio, tá? Então, a membrana foi rompida. Quando a membrana é rompida, vai ter o extravasamento do componente celular, do líquido intracelular, beleza? E além disso, a gente vai ter a formação de aglomerados de fosfolipídios. Esses aglomerados de fosfolipídios, eles vão ser fagocitados futuramente ou vão ser transformados em ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão gerar sais de cálcio. Na necrose também a gente vai ter as alterações nucleares, que vão ser 3: a picnose, a cariorrex e a cariólise. Na picnose a gente vai ter a condensação do núcleo, extremamente condensado. Aí a gente vai ter a cariorrex, ou cariorrex, como queira chamar, ou cariorex. Então, a cariorex ou a cariorrex, que são a mesma coisa, né? Só muda o jeito de se falar. Elas vão ser a fragmentação do núcleo. E aí a gente vai ter a cariólise, que é quando o núcleo desaparece da célula. Recapitulando, necrose. Necrose é a morte celular, que vai ter a ruptura da membrana. Essa ruptura vai ter o extravasamento do líquido intracelular. E esse extravasamento, além do extravasamento do líquido, vai ter a formação dos aglomerados fosfolipídios, que vão ser fagocitados ou vão ser transformados em ácidos graxos. E esses ácidos graxos vão gerar os sais de cálcio.
vão ter as 3 alterações nucleares: picnose, cariorex e cariólise. Picnose, condensação da cromatina; cariorex, fragmentação do núcleo; cariólise, o desaparecimento do núcleo. E como eu falei para vocês lá na apoptose, a apoptose não vai estar relacionada a um processo inflamatório, mas a necrose vai estar associada a um processo inflamatório no local que está ocorrendo a necrose. Isso porque o extravasamento do líquido celular vai mudar a homeostasia do meio e vai gerar um processo inflamatório. Aí a gente vai ter os tipos de necrose: a necrose coagulativa, liquefativa, gangrenosa, caseosa, gordurosa e fibrinoide. Eu busquei imagens microscópicas e macroscópicas de cada uma, e as que eu for encontrando após a explicação da necrose vai estar lá a imagenzinha das duas, tanto macroscópica como microscópica, beleza? Então, vamos começar pela necrose coagulativa. A necrose coagulativa, ela tem uma característica diferenciada das demais necroses. O que é essa característica? Ela vai ter uma manutenção da arquitetura celular, até um certo período, pelo menos, né? Porque a gente sabe que vai ter a ruptura. Mas ela vai ter a manutenção dessa da arquitetura celular até um certo período, ok? E ela vai ser causada principalmente pela isquemia. E o que é a isquemia, que eu já falei, que é a falta do suprimento sanguíneo ou o suprimento sanguíneo de forma inadequada, ok? E isso vai ser dado pelo um interrompimento dos vasos, tá? A obstrução dos vasos. E essa isquemia, que vai gerar uma necrose coagulativa, ela vai acontecer em todos os tecidos, exceto no sistema nervoso, beleza? A próxima necrose é a necrose liquefativa. Essa necrose liquefativa já muda completamente da necrose coagulativa, que ela já tem todo o desmanche da membrana, todo o extravasamento do líquido. Aí vai formar uma massa viscosa, liquefeita, e ela vai também ter pus por conta da morte, tanto da presença de células mortas, que são os neutrófilos, como também pela destruição da própria célula. Aí a gente vai ter também a causa dessa necrose, que é a hipóxia no sistema nervoso central. Então, a hipóxia no sistema nervoso central vai causar essa necrose liquefativa. A necrose gangrenosa ela vai ser causada principalmente por infecção no tecido ou pela isquemia também, a interrupção do fluxo sanguíneo. E ela acomete principalmente os membros inferiores, por conta da dificuldade do retorno sanguíneo, então acomete principalmente esses membros. E dessa necrose eu não consegui imagens, tá? Microscopicamente, mas eu vou colocar a imagem macroscópica, beleza? A necrose caseosa, ela tem uma massa esbranquiçada, uma massa com aparência friável. E essa aparência dela, por isso que ela tem esse nome, é porque ela aparenta com o queijo, tá? Então, assim, né, é uma comparação meio ruim pra quem gosta de queijo, mas é uma comparação da patologia. Necrose caseosa, aparência friável e esbranquiçada. Você nunca vai esquecer da aparência dela, só lembrar de um queijo. Aparência friável e esbranquiçada. E como é que ela vai ser dada? Ela vai ter uma degeneração da célula total, e essa degeneração todinha, onde tem lá o local de necrose, ao redor vai ter um cordão, um colar inflamatório, uma borda inflamatória, e vai ter também uma cápsula fibrinoide. Essa cápsula fibrinoide vai ser feita pela deposição de colágeno ao redor dessa borda inflamatória. E com o passar do tempo, ela pode sofrer a calcificação.
necrose caseosa, ela é associada à tuberculose e ela pode ser vista no granuloma, tá? Necrose gordurosa. O que a gente vai ter na necrose gordurosa? A degeneração dos adipócitos, que são as células que têm a gordura. Essa degeneração dos adipócitos vai ser como? A gente vai ter as lipases pancreáticas, que vão estar lá dentro das células acinárias, que estão lá no pâncreas. Então, essas lipases pancreáticas vão sair dessas células acinárias e vão causar a degeneração, a divisão dos ésteres de triglicerídeos. Quando elas dividem esses ésteres de triglicerídeos, elas vão formar os ácidos graxos. Esses ácidos graxos formados, eles vão se agregar ao cálcio, vão se juntar ao cálcio e vão formar uma área esbranquiçada, que é chamada de saponificação. E nessa área de saponificação, a gente vai ter um contorno sombreado, um contorno mais basofílico, por conta da presença do cálcio na borda. E por fim, a necrose fibrinode. A necrose fibrinode, ela não tem uma característica macroscópica, ela tem apenas uma característica microscópica. E ela vai ser o quê? Vai ser o acúmulo de complexos de antígenos anticorpos na parede dos vasos, principalmente das artérias. E agora na fotinha que vocês vão ter da necrose fibrinode, vai ter lá a célula normal, uma leve lesão e a necrose bem avançada, com vários complexos depositados na parede do vaso, ok? Pois é, galera, esse foi mais um vídeo. E qualquer dúvida, deixem as suas perguntas nos comentários. E não esqueçam de deixar o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de recomendar aos seus colegas. Eu espero ter ajudado vocês de coração. E beijão. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.